você vai ver que a oferta sempre esteve presente nas grandes vitórias, sempre. Você vai ver que desde o começo até o final, até Apocalipse, você vai ver que a oferta vai na frente das vitórias. E eu quero te mostrar como isso é forte na Bíblia, como Deus trabalha isso, como isso é importante para Deus. Falando, não é para o homem, não. Estou falando só, pastor, a igreja precisa. Não estou falando da importância que a oferta tem para nós e para nossa comunhão com Deus. Pastor, isso é verdade, né? Eu vou te mostrar dentro da Bíblia que para o povo ter comunhão com Deus era necessário a oferta. É forte, é muito forte. Êxodo 25, 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo o homem cujo coração o mover é para isso. Dele recebereis a minha oferta. 3. Esta oferta que dele recebereis, ouro, prata, bronze. 8, né? Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. 10, pula por 10. Vamos pulando agora. No 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados, no meio será de 1 côvado e meio de largura e 1 côvado de meio de altura. Dá uma paradinha no seu Jesus. Eu poderia começar mais cedo, tá? Eu vou começar, depois a gente vai voltar um pouquinho. Mas eu comecei com essa aqui porque a Arca da Aliança, né? Você vê que ele fala assim, vocês vão fazer uma arca, né? Para que eu habite no meio de vós, né? Para que Deus pediu a oferta? Justamente para fazer uma arca. E essa arca foi feita justamente para isso. Ela foi feita para Deus ter um lugar no meio de nós, né? Nós vamos ver depois, mais para frente também, que o próprio Deus, quando ele oferece Jesus, também, uma oferta, também para nós termos comunhão com ele. Então toda a oferta que foi feita, que foi pedida por Deus, ela tem um propósito, né? Preparar um lugar para que Deus tenha um lugar no nosso meio. Então Deus falou assim, vocês vão trazer ouro, prata. E aí eles fizeram uma arca. Eu vou falar sobre bastante coisa, mas só para você entender. Eles fizeram uma arca, né? A arca era feita mais ou menos 70 centímetros, né? De largura, por 70 de comprimento, de altura assim, por 1,10 de comprimento mais ou menos. Por ouro por dentro, ouro por fora, né? Aí o povo trouxe ouro, trouxe prata, trouxe a madeira de acácia, tudo o que foi feito da oferta foi a arca. Dentro da arca, aí não foi colocado o que o povo trouxe. Dentro da arca foi colocado o que Deus deu. Foi colocado as tábuas de pedra, né, com os mandamentos. Quem tinha dado os mandamentos a Moisés era Deus, amém? Foi colocado dentro também a vara de Arão, que Deus pediu para Moisés separar uma vara e colocar lá, e a vara que florescesse e desse fruto, seria, né, a tribo que Deus escolheu para servir a ele, e floresceu a vara de Arão, e essa vara de Arão também estava lá dentro, né? Esse cajado de Arão também estava lá dentro, e também estava lá dentro o maná do céu. Então você vê que o povo fez a arca, mas quem colocou as coisas lá dentro não foi Deus. Você vê que é uma participação, né? O povo traz a oferta, faz a arca, Deus coloca dele o que é dele dentro. E aí essa arca, ela simboliza onde Deus está. Então sempre que você for ver, quando o povo foi atravessar o rio, né, lá no Jordão, quando você chega lá, a Bíblia diz assim, Deus fala para Josué, né? Olha, o sacerdote vai pegar a arca, o sacerdote do Levítico, eles vão pegar a arca e vão atravessar. Quando os que carregam a arca chegar na borda do rio e os pés deles encostavam, né, eles carregando a arca, os pés encostavam o rio se abriu. A arca sempre tinha que ir na frente do povo, ou aonde eles quisessem. Quando eles entraram no rio, a arca estava na frente, porque o rio tem que se abrir. Quando o povo estava no meio, a arca ficou no meio esperando. O povo foi atravessando, mas a arca ficou no meio do rio. Quando o povo terminou, a arca ficou atrás. Quando a arca saiu, né, saiu do rio, né, o rio voltou. A arca sempre vai aonde a gente precisa de um milagre. Aí eu quero que você entender. A arca é o quê? A oferta do povo. A arca, né, Deus diz, você vai trazer a oferta. E essa oferta sempre vai na sua frente. A oferta que a gente faz, ela vai até a presença do Senhor. O que a Bíblia diz? Aqui na terra são homens mortais que recebem dízimo, ofertas, mas lá aquele que testifica e vive para sempre. Enquanto você entrega aqui na terra, a Bíblia diz que a tua oferta vai chegar diante do Senhor dos exércitos.
A arca vai mais longe que você. O povo não podia entrar no Santo dos Santos, mas a oferta deles estava lá dentro. É forte, não é? Eu vibrei com essa mensagem, muito forte. Eu falei, Deus, nós temos uma obra grande a fazer, isso só o Senhor pode fazer. E eu fui falando com Deus e Deus me deu essa palavra: a oferta, ela vai adiante de vocês. A oferta vai antes. A oferta é para preparar o futuro. A oferta vai abrir portas. Porque a oferta vai adiante. Ela vai lá antes de você chegar. Quer ver? Alguém aqui já está no céu? Não. Quer ver? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha o que diz aqui em Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança. Onde que está o tabernáculo? Onde é que está a oferta do povo? No santuário de Deus lá no céu. Você já pensou a oferta que eles fizeram para Deus, aquele ouro que Deus pediu, ouro, prata, aquela oferta está lá na eternidade, guardada com o céu. É forte, não é? Eu fiquei pensando, meu Deus, antes de nós ir para o céu, a nossa oferta chega lá. Ela está lá esperando pela gente. É forte. Eu fiquei pensando, meu Deus, como isso é forte. E não é, né? A Bíblia diz que todo homem que tiver um mover não pode ser obrigado. Pastor Soninha, a pessoa que não tem, se não tem vontade de fazer, não faz. Porque a oferta ela tem que ser acompanhada, né? A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então eu não posso fazer. Pastor, eu sou obrigado. Não faz besteira não. Porque a sua oferta, ela não vai sozinha. A sua oferta vai com todas as intenções do seu coração. Quando você faz uma oferta, essa oferta ela vai junto com a tua oração, junto com a tua liberdade de fazer. Um exemplo, você vai ver que quando muitas vezes era feita uma oferta, por exemplo, o Jacó, ele fez uma oferta lá, ele derramou o óleo lá. Para quê? Pedindo socorro, ajuda para Deus, para que ele pudesse ir lá, ser vencedor e voltar mais tarde para aquela terra que Deus havia prometido a Abraão. E disse: Senhor, o Senhor vai comigo, Senhor, abençoa lá, o Senhor vai ser o Deus. Eu não sei o que, ele faz a oferta, derrama o óleo, faz a oferta. Ele disse: Senhor, quando eu voltar aqui, ele não tinha nada naquele momento, mas quando eu voltar aqui, eu vou fazer uma oferta especial, vou construir uma casa do Senhor, e tudo que o Senhor me der, você também vai ter o dízimo. Mas você vê que a arca já está lá no céu. Ele diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha aonde? No céu. Está falando bem sério, está lá no céu. Então, olhar lá no templo de Deus, lá no céu, e o que se achou lá? E foi vista a arca da aliança no santuário. É forte. Por exemplo, o povo de Israel não podia entrar no Santo dos Santos. Você sabia que era fechado, né? Quem estava no Santo dos Santos? A oferta deles. É muito forte. Se a gente começar a analisar como isso é sério diante de Deus, a gente às vezes nem percebe o que a gente está fazendo, Por isso que a oferta não pode ser uma coisa, eu vou fazer, não, tem que ser algo de coração, tem que ser algo dentro da gente, a gente tem que ter esse entendimento. Por isso que a Bíblia diz que o pecado dos filhos de Eli era muito forte, muito grande perante Deus. Porque a Bíblia diz que eles desprezavam a oferta do Senhor. Justamente a parte o que vinha do povo, que ficava lá, que Deus olhava, toda vez que Deus olha para aquela arca, Deus está dizendo: é a oferta do meu povo. E o povo de Israel, os filhos de Eli, eles desprezavam justamente isso. Você olha que forte. É como se Deus falasse: eles não honraram, os filhos de Eli não souberam valorizar aquilo que vem do povo, que vai para mim. A arca da aliança servia como artefato, sagrado, simbolizava a presença de Deus entre o povo Israel, e a aliança entre ele e eles, Dentro dela se guardava os 10 mandamentos e assim por diante. Vamos lá. A arca de aliança também simbolizava a aliança que Deus tinha com o povo. Mas uma aliança, você vai ver, como é que é feita essa aliança? Aliança, como sempre falei, a aliança é um compromisso entre duas partes. O que era ali a arca, A arca era uma parte do povo, que tinha trazido a oferta, o ouro, a prata, mas tinha dentro a parte de Deus. A aliança é uma parte que, no nosso caso, nós e Deus, são duas vontades, e são fundidas. O povo trouxe a oferta, trouxe o ouro, a prata, a cássia, foi feita a madeira. Deus então pega o dele, também a parte dele, e daí se juntam os dois e forma a arca da aliança. Sempre que o povo ia para uma guerra, a arca da aliança ia na frente. Sempre.
Sempre que o povo queria, a Bíblia diz assim, ó, quando o povo queria consultar o Senhor, eles iam na Arca da Aliança. Moisés fez uma tenda, colocou a arca lá dentro e diz que o povo, quando queria buscar Deus, eles iam até a tenda da congregação para buscar o Senhor. Por quê? Porque lá estava a Arca da Aliança. Eu fiquei pensando, meu Deus, como isso é forte. Mais tarde, quando Deus vai fazer, mais uma vez, quando Deus pede para Salomão, para Davi e Salomão, para fazer o templo, e aí eles vão lá, levantam aquela oferta para fazer o templo de Salomão. Então eles fazem o templo, fazem tudo certinho, tudo feito com a oferta do povo. Quando o Salomão vai orar, ele faz uma ação dirigida pelo Espírito Santo. Ele fala assim, Senhor, quando esse povo se desviar ou tiver algum problema, às vezes por causa do pecado deles, for lançado para outras nações, e lá no meio do pecado, lá no meio do sofrimento, lá, se eles estender a mão para esse templo e orar, Senhor, desse templo o Senhor ouve. E Deus diz, quando esse povo tiver algum problema e estender a mão para esse templo, porque eu estabeleci o meu nome nesse templo, se o seu povo estender a mão para esse templo e orar, eu ouvirei e resgatarei para ele de volta. Então sempre que o povo tivesse, até quando eles caíssem, quando eles tivessem pecado, tivessem distante, tivessem um problema, eles tinham que olhar para o templo e dizer, Deus, salva nós. E Deus diz, porque Deus tinha estabelecido o nome dele. Mas o que estava lá no templo de Salomão? No Santo Santo estava a Arca da Aliança. Então toda a oferta que o povo trouxe para fazer o templo de Salomão, você vê que lá no templo tinha uma boa parte do altar, era tudo revestido de ouro, e havia, era tudo primeiro. Se você for ver as ofertas lá em Êxodo, onde eu falei para você, lá você vai ver que Deus pede linho finíssimo, púrpura, e tudo que tinha de bom, e Deus diz, traz isso. Então eles, além de fazer a arca, eles ainda fizeram um lugar onde Deus ficava, havia também as vestes do sacerdote, havia um povo que servia, chamados levitas, Quem podia levar a arca? Só o povo, só os levitas. Porque, lembra que Davi cometeu um erro grande, que ele pegou a Arca da Aliança, colocou em cima de um carro novo, nos bois puxando, e a Bíblia diz que ele foi subir, foi buscar a Arca de Deus com os bois. E aí, a arca meio escorregou, o lá foi tocar a mão e foi fulminado na hora. Davi ficou apavorado, meu Deus, que é isso? Mas por quê? Porque você não pode levar a presença de Deus por bois. Só tem um povo que pode levar a Arca da Aliança, quem foi chamado para servir o Senhor. A presença de Deus não pode ser levada de qualquer maneira, não é qualquer um que vai chegar no altar, por isso que eu tenho um temor muito grande. Qualquer um chega cantando, quando não chega, eu tenho um temor muito grande com isso. Eu tenho um respeito muito grande pelo altar. O altar é um lugar santo, sagrado, e nós não podemos fazer, pastor, qualquer um pode chegar. Tem lugar que qualquer um sobe, canta, qualquer um chega em pecado lá de fora, cheio de coisa errada, manifestando com o demônio, aí vai no altar e vai cantar e vai fazer. O que vai passar, meu Deus? Vão profanar o altar do Senhor e aí Deus não vai operar mais. Ninguém, não podia, uma pessoa comum, não é que era um povo de Deus, mas eles não podiam entrar no Santo dos Santos. Só o sacerdote podia entrar lá. Para ministrar, não era qualquer um que podia ministrar, tinha que ser escolhido por Deus. Lá no Velho Testamento, era filho de Levi. No Novo Testamento, a pessoa tem que ser ungida e consagrada por um ministro, um pastor, por um profeta. Tem que ser ungido, tem que ser separado para poder ministrar para o Senhor. Aí o que acontece? As pessoas chegam, não, de qualquer maneira, quero chegar e, eu vou chegar lá e vou cantar. Não vai, não. Porque para isso tem que ser chamado, tem que ser escolhido por Deus, tem que se consagrar. A gente às vezes quer, pastor, mas é uma pessoa, vou dar uma oportunidade, mas a pessoa já foi liberta, ela já tem um compromisso, ela já foi escolhida, ela já tem chamado. Por isso que é muito sério isso, não é brincadeira, não é maldade da gente. Aí você vê, por que nós vemos tanta bagunça nas igrejas? Qualquer um canta, qualquer um prega, qualquer não sei o quê. Não, vamos dar oportunidade. Meu cara nem liberto foi. Nem intimidade com Deus não tem. Vai ministrar o quê? O cara não é desprezo pela pessoa, mas ela não tem ainda unção, ela não tem ainda, não passou pelo processo, ela ainda não está bem. A gente tem que tomar cuidado, isso não é obra do homem, isso é obra de quem? De Deus. Então você vai ver que quando Davi tenta levar a arca da aliança com os bois, Deus diz, isso não recebo, não funciona, morreu fulminado na hora. Aí você vai entender, até quando o Novo Testamento, pastor, por que a oferta? Você quer ver como a oferta é séria? Quer ver? Pastor, tu está falando do Velho Testamento, vamos falar do Novo Testamento. A Bíblia diz que Ananias e Safira fizeram, colocaram no coração, tiveram aquele podiam fazer uma oferta. Nós temos um terreno lá,
e não sei o quê. Eles não foram obrigados, ninguém mandou eles fazer. Mas eles no coração, sentindo o coração, eles tinham terreno, falaram assim, Senhor, nós vamos vender esse terreno e vamos dar de oferta à casa do Senhor, todo o valor. Mas na hora que eles foram fazer, de certo venderam bem, né, um terreno, né? Aí começaram a pegar aquele valor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, pouco mais, mas em acordo com sua mulher, reteve pago do preço. Levando o restante, depositaram aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu? A gente pensa que Satanás só age, né, olha lá, na hora da oferta, o demônio agindo. Às vezes a pessoa faz um propósito com Deus, um voto com Deus, de servir a Deus, de ser fiel com Deus. Olha o que diz, por que encheu Satanás o teu? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura, não seria teu? Vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas o que você tem que entender aqui? A oferta não era para o homem, a oferta era para quem? E ele fez um propósito, vou vender o terreno e vou dar tudo ao Senhor. Como diz na Bíblia, né? Era dele. Ele era obrigado a fazer isso? Não. Mas a partir do momento que você faz, tem que ter temor. A gente precisa prestar atenção, né? É dele. Se ele fala assim, não, é o meu terreno. Pô, é teu. Mas a hora que ele fala assim, não, mas eu quero fazer para o Senhor. Aí ele diz, eu vou dar tudo. Ele fez um propósito, ele fez um voto ao Senhor. A gente tem que tomar cuidado. Tem gente que faz voto com Deus e depois quer. Eu vou fazer, eu faço isso, mas vou. Cuidado quando você faz um voto com Deus e depois faz de qualquer maneira. Às vezes a pessoa pega um envelope, na hora Deus toca uma ação com um valor, e a pessoa fala, não, eu vou fazer isso, vou fazer daquele jeito. Aí depois na hora de entregar, fala outro, entrega o envelope vazio. Aí começa assim a encrenca. A Bíblia diz que eles morreram, quer ver ali, um pouco mais. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e espirrou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, pouco mais. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o rosto, o corpo, e levaram e o sepultaram. Rapidinho o velório, Quase 3 horas depois, olha que o velório foi nem 2 dias esperado, O velório foi na hora, misericórdia, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhes, e dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe a Pedro, por que entraste em acordo para tentar ao Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também. Rapaz, os meninos é corajoso, Aí às vezes ele fica assim, pastor, tem que fazer isso. Já teve que sepultar alguém aqui, não? Já pensou? Dona Neuza, vai lá e sepulta o rebelde aí. Misericórdia. Mas a vida é séria, pessoal. Você a gente acha que é brincadeira. Isso aqui é Novo Testamento, isso aqui não é Velho, não. Isso aqui é Novo Testamento. E é a oferta, meu amigo. A gente precisa tomar cuidado. Por que hoje as pessoas brincam? Porque às vezes as pessoas acham que não, pastor, hoje eu não estou no tempo da graça. Graça sim, mas não libertinagem. Isso tem que ser séria. O seu compromisso é com Deus. Eu nunca me esqueci de uma situação que aconteceu, de um rapaz que vinha na igreja e ele tinha um propósito. Pastor, não sei o quê. Pastor, se Deus me prosperar, pastor, se a minha vida é melhor, pastor, eu vou ser fiel, um dízimo, eu vou honrar Deus, pastor. Se Deus me ajudar, beleza. Na outra semana, Deus abriu as portas da bênção, começou, beleza. Primeiros 3 meses, maravilha, dízimo, oferta, multiplicou, ganhou uns 10 vezes mais do que ganhava, beleza. Só que o tempo foi passando, a pessoa começa a pensar, poxa, mas é muito para Jesus, e eu não sei o quê. E aí começou, eu percebi, só que eu tenho uma coisa comigo, eu dou conta de mim a Deus, e você, de você para Deus. Cada um dará conta de si mesmo, Senhor. O que você fez, o teu voto com Deus, o teu compromisso com Deus, é você, é a tua
oferta, é a minha oferta, né? Estava lá a oferta do povo. Deus disse, cada um que tiver um coração movido, quer dizer, o Espírito Santo, ele vai falar o seu coração. Se você tiver um coração aberto ao Espírito Santo, você vai ter prazer em fazer isso. Ah, pastor, Deus nunca me pediu nada. Ih, Jesus, coisa tá sério do teu lado, tá feio, né? Porque Deus pede quem tem coração, depende do nosso coração. Se nós tivermos um coração disposto àquilo que Davi falou, Senhor, restitui-me a alegria da salvação, né, para que eu possa servir, e me restitui um espírito voluntário. A pessoa, quando está bem com Deus, ela tem duas coisas: ela tem a alegria de servir, né, e ela tem o espírito voluntário. Sou obrigado? Não, é honra para mim. Servir a Deus, para mim, é uma honra. Em nome de Jesus. Não é nada comprado, não é nada vendido, não é porque o pastor manda, não é porque, não, eu vou fazer. Não por obrigação, nem por necessidade, mas porque amamos o Senhor. Tudo que nós fizemos por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, nesta vida, 100 vezes mais, e na vida eterna, a recompensa eterna. Tudo que fizemos por amor a Jesus. Então, cuidado quando você faz um voto com Deus, cuidado quando você faz um propósito com Deus. Ananias e Safira morreram, os dois morreram, e foram sepultados pela igreja. Misericórdia. Eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais sério para as coisas de Deus. A gente precisa prestar mais atenção. Não é brincadeira, né? Você já pensou, cara, vem fazer, você faz assim, pastor, eu vou vender um terreno lá, pastor, vou trazer de oferta aqui. Aí você chega aqui e você não traz todo o valor, Aí você, morre aqui. Aí falou, pega ele e enterra lá. Leva lá. Misericórdia. Desse jeito, né? Antes que a mulher soubesse, nem a família participou do velório. Tá lá desse jeito, não tá? Nem a mulher soube que ele estava enterrado já. Já estava sepultado, a mulher nem sabia. 3 horas depois a mulher chegou, mas ele já estava sepultado. Perguntou, e você fez parte disso? Fiz. Vai também. Sepulta do lado dele lá. É coisa séria, pessoal. A gente acha para a Bíblia, ela diz, não, pastor, Deus é bom. Deus é bom. Mas Deus também é fogo consumidor. Deus é bom? Sim. Em nome de quem? Então a Arca da Aliança simbolizava a oferta. Sempre Deus dizia, né? Quando o povo queria vencer, tinha alguma vitória, Deus dizia, a Arca da Aliança, o sacerdote, os levitas, os que servem o Senhor, eles vão na frente. Eles vão na frente. Aí o povo vai atrás. Aí Deus dizia, e deixa comigo o resto. Você pode ver que a oferta deles sempre ia adiante deles. A oferta sempre estava na frente deles. Eles queriam a vitória, primeiro tinha que ir. A arca era a oferta do povo, estava lá. A arca ia na frente. Sempre. Lá no tempo de Salomão, alguém queria vencer, tinha que ir lá no templo. Ou estender a mão para lá, ou orar, porque Deus já havia colocado o nome dele lá. O povo fez o templo, né? O povo deu oferta, o Salomão criou o templo, mas Deus colocou nele o nome dele. É forte, não é? Então você percebe muitas vezes, e hoje, pastor, como é que é o Novo Testamento? Mesma coisa. Tudo que nós fizemos por amor a Cristo. Hoje nós não temos que... Pastor, então eu preciso de uma Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Nós temos a nova aliança. E Jesus disse, este é o sangue da nova aliança. Aí Deus dá o seu Filho, Jesus Cristo, o sangue dele derramado, e nós cuidamos o quê? Da parte da igreja. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que anunciar a palavra, nós temos que orar, nós temos que interceder. Existe a oferta de Deus? Existe, mas existe a nossa. Como na época o povo fez a oferta deles, ouro, prata, pedras preciosas, acácia, eles fizeram a caixa, fizeram lá templo, mas Deus coloca lá os mandamentos, Deus coloca lá o cajado de Arão, Deus coloca lá o maná do céu, que é a palavra viva, simbolizando o próprio Jesus. Então a mesma coisa, assim como no Velho Testamento, tudo, a vez que o Velho Testamento ele é a sombra do Novo. Então quando você olha para o Velho Testamento, você vai conseguir ter uma noção do que é o Novo. Ele é sombra, como assim? Eu olho lá, como é que funcionava naquela época, desse jeito, e no Novo, do mesmo jeito, só que muda alguns detalhes, mas o resto é a mesma coisa. Hoje nós não temos mais carregável, isso que em Jeremias diz que nós não temos que mais ter a arca, porque hoje a nossa arca é Jesus. Mas a arca ainda, ela ainda é a arca da aliança, A nossa aliança hoje é com Jesus. Por isso que Jesus vai dizer claramente, se alguém está em mim, alguém está em mim, Ele diz, eu sou o videiro, meu pai é o lavrador, toda vara que está em mim não dá fruto. Quer dizer, Deus vai dizer, você tem a minha parte, se eu não tiver nada de você, eu tiro você fora. Conseguiu entender? É forte, não é? Toda vara que está em mim, Jesus, toda vara que está em mim, e não dá fruto, eu tiro. Por quê? Porque a arca é feita uma parte do homem, uma parte de Deus.
E aí se estabelece uma aliança. Não existe aliança só de uma parte. Aliança é como se fosse, para entender no linguagem de hoje, aliança é como se fosse um contrato. Vou fazer um contrato comigo mesmo. Que contrato é esse? Deus não pode fazer uma aliança com nós se não tiver a nossa parte. Uma aliança só funciona com duas partes. O contrato entre nós e Deus, a aliança entre nós e Deus tem duas partes. Tem a parte, Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem a nossa parte. Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Existe uma parte de Deus e uma parte nossa. A parte de Deus, Deus sempre cumpre. O problema é que Israel sempre quebrava a aliança, porque eles nunca faziam a parte deles. E toda vez que a gente não faz a nossa parte, a aliança é quebrada. Aí depois fala, pastor, por que Deus não abençoa? Se você perguntar lá fora para qualquer pessoa, você crê em Deus? Ah, eu creio muito. É ou não é? Agora pergunta o que eles fazem. Pergunta qual é a parte deles na aliança. Pergunta para eles, você tem uma aliança? Ah, eu tenho uma aliança com Deus. Ah, é? E o que você faz? Qual é a tua parte nesse acordo? Existe um acordo? Existe uma aliança? Existe? E qual é a tua parte? A parte de Deus vai ser cumprida se eu cumprir a minha parte. Agora, qual é a minha parte? Qual é a parte deles? Então a pessoa ela diz que serve a Deus, mas vai não sei o quê. Não anda na palavra, não obedece a Deus, não tem prazer em servir, não tem prazer em fazer. Aí acaba quebrando a aliança. Por quê? Porque Deus falou assim, eu serei teu Deus, mas tu serás o meu servo. Eu serei o seu Deus e eles serão os meus servos. Então Deus diz, eu sou Deus quando você for servo. Você está servindo? Você está ganhando alma? Está se preocupando com o evangelho? Você está se preocupando com o crescimento? As igrejas que estão no vermelho estão te incomodando? Nós temos várias igrejas que estão com dificuldade. Isso te incomoda? Não, pastor, não me incomoda. Então, se as coisas de Deus não me incomodam, é porque a minha aliança com Deus já foi quebrada faz tempo. É uma realidade. Se as almas perdidas não me incomodam mais, é porque eu já perdi a minha aliança com Deus, quebrei há muito tempo. Porque a Bíblia é clara, né? Um exemplo, vamos lá. Jesus diz, eu sou o pastor. Vocês são o quê? Ovelhas. Ovelha gera o quê? Ovelha. O pastor cuida. Deus cuida ou não cuida? Mas todo pastor, né? Vamos trazer para o lado natural para você entender. Né? Vamos dizer, o pastor de ovelhas. Então ele cuida das ovelhas. Mas ele pode cuidar das ovelhas se não tiver lucro disso? Não tem como. Por isso que a ovelha dá lã. Por isso que, né, tem momento de dar. Quer dizer, existe um cuidado das ovelhas, mas existe uma recompensa para o pastor. Se Jesus é o nosso pastor, tem que ter algo de nós para ele. Senão, como é que funciona? Não tem como uma aliança funcionar. Não tem como Jesus ser meu pastor e eu não tiver nada para oferecer para ele. Não ofereço nada. Toda ovelha oferece seu lã. Toda ovelha oferece lã. Aliás, se não cortar a lã, você sabia que a ovelha ela morre? Ela não consegue. A ovelha, se ela não tiver cuidado do pastor, ela morre. Né? Se não for cortado, por exemplo, a ovelha que fica com a lã ela tem que ser cortada de ano em ano. Se não cortar a ovelha, a lã da ovelha, a ovelha começa a ficar superaquecida, a lã começa a crescer. Eu não sei se você já viu aquela imagem, uma imagem de uma ovelha que se perdeu uma vez, eu não sei, no som lá, ficou um tempão perdido. E quando ela foi achada, não sei, 3 ou 4 anos depois, ela foi achada. A ovelha estava feia, estava assim, andando assim, o pelo grosso, ela andava com dificuldade, tinha muito pelo, mas ela andava assim. Por quê? Porque ninguém cortava o pelo dela. O pelo era para o pastor. Então a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente quer todos os cuidados de Deus. A gente quer que Jesus seja o nosso pastor, mas não tem lâmpada, não tem nada de volta. A gente precisa entender que a nossa oferta, ela vai na nossa frente. A aliança está onde? Lá no reino do céu. Está lá guardado já. Eu fico imaginando como isso é forte. Quer dizer, né? A aliança vai adiante. O próprio Abraão, vamos lá, né? Eu posso te mostrar em toda a Bíblia, do começo até o final, eu posso te mostrar isso. Abraão, Deus foi com ele, Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar, né? Vou te mostrar, né? Lá eu vou engrandecer você, vou te abençoar e vou te dar terra. Beleza. Aí Abraão não tinha filho. Diz a Bíblia assim, creu Abraão e foi feito pai de nações. Amém? Então, para ser pai, ele creu. Creu na palavra e foi pai. Mas quando você vai ver na terra, Deus disse, Abraão, toda a terra que está ao seu redor aqui, essa eu vou dar para você. Aí Abraão falou assim, Senhor, como posso ter certeza que realmente receberei essa terra? Sabe quando Abraão sentiu assim, eu não estou sentindo ainda a confiança que essa terra é minha. Às vezes, quando a pessoa está na igreja, ela não acredita ainda. É como se Abraão falasse assim, Senhor, eu não consigo acreditar ainda que isso aqui tudo vai ser meu. Eles, como eu poderei crer que isso aqui tudo vai ser meu? Que o Senhor vai me dar tudo isso aqui? Aí Deus falou para Abraão,
prepara uma oferta. Aí Abraão prepara, mas era uma oferta específica. Havia um carneiro, havia uma novilha de 2 anos, tudo certinho, pombo. Ele preparou a oferta e apresentou ao Senhor, e aí preparou tudo lá. Diz a Bíblia que veio um sono pesado, quase cochilou. As aves da rapina vinham, queriam roubar a oferta, ele chutava, guardava. E a Bíblia diz que depois que, no final, Deus então vem e recebe a oferta dele. E aí Deus diz, agora você pode ter certeza que essa terra vai ser de Israel. Até hoje, Israel, tentam tirar Israel de lá. Se você for ver a história de Israel, você vai ver que muitas vezes, nações, às vezes 5, 6, 10 nações ao redor, tentam destruir Israel. Israel é um ovo no meio, Israel é o tamanho de Santa Catarina, pequenininho. Às vezes 10, 15, 20 nações ao redor se reúnem para lutar contra Israel. Consegue tirar porque tem uma aliança com Deus. Deus que protege aquilo lá. Agora, Israel também tem um compromisso com Deus. Israel também tem sua parte com Deus. Deus primeiro fala assim, aquela passagem que Deus diz, toda vida eu estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. O que Deus está dizendo? Eu nunca quebrei a minha aliança, mas eles vivem quebrando. Eu sempre fui com eles, mas eles vivem, quando eu preciso deles, não são. Esse dia Deus me deu uma palavra que eu fiquei pensando nela. Deus falou assim, eu sou fiel. Mas você é? Ah, pastor, Deus é fiel. Quem gosta que Deus seja fiel? Não é bom que Deus... O que é ser fiel? Eu preguei esse tempo atrás. O que é ser fiel? Ser fiel significa permanecer naquilo que você assumiu. Assumiu, não pode voltar atrás. A Bíblia diz que mesmo em tempo de morte, ele diz, ser fiel até a morte e receber. Quer dizer, ser fiel significa, você fica firme. Não, eu sou de Jesus. Mas se você não negar Jesus, você morre. Pode matar, eu não nego. Ser fiel significa permanecer. Ser fiel significa não voltar atrás no propósito que você tem. Ser fiel significa, eu vou cumprir a minha missão. Isso é ser fiel. Deus é fiel? Sim, porque Ele cumpre o que Ele promete. Ele honra a palavra dele. Agora, a pergunta que não quer calar. Ele é fiel, mas nós estamos sendo fiel com Ele? Nós honramos o compromisso que fizemos? Nós lutamos pela salvação da nossa casa? Nós cuidamos do Evangelho? E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê foi batizado será salvo, quem não crê vai ser condenado. Nós estamos cumprindo essa parte. Quer dizer, é muito fácil você dizer, pastor, Deus sempre está comigo. E glória a Deus por isso. Eu posso te falar, só faz 25 anos que eu prego, uns 30 que eu sou cristão. E Deus nunca me deixou. Deus nunca falhou. Nunca. Agora eu garanto para você que muitas vezes eu decepcionei o Senhor. Agora uma coisa que cada dia eu tomo mais cuidado para não falhar mais. Não sou perfeito, você também não é. Mas a gente tem que começar a entender isso. Espera aí. Qualquer dificuldade a gente diz não. Vem uma luta, não, esse mesmo não sei o quê. A primeira coisa que tem, Você tinha conversado com uns 5 anos atrás, conversei com o irmão, não foi muito abençoado. Aí ele disse, pastor, esse mês, pastor, não deu me trazer o dízimo, porque pastor não sei o quê. Eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Conversando com ele, ele falou assim, Deus te abençoou? Sim, pastor, Deus me abençoou muito e tal, mas esse mês estava um pouco difícil. Eu falei, quando fica difícil, o primeiro que você deixa na mão é Deus? O primeiro? Eu falei, você deixou de pagar outra conta? Não, eu falei, só Deus. Qualquer dificuldade, o primeiro que você deixa na mão é Deus. É forte, não é? Só que a gente às vezes não entende isso. A gente acha que para Deus não tem problema. Não, eu deixar de pagar alguém, não, meu Deus, não posso deixar de pagar aluguel, não posso deixar de pagar, é verdade. Mas o primeiro que a gente deixa na mão é Deus. O primeiro que a gente tira de Deus, sempre o primeiro, é forte isso. A gente começar a examinar para isso. Que importância Deus tem? Eu me lembro de anos atrás que eu tive passado uma experiência, e teve um mês que estava muito apertado, muito difícil mesmo, e eu falei na hora, comecei a orar, eu falei assim, meu Deus, esse mês está difícil. Tá complicado, Senhor, preciso dar a volta por cima, e disso, daquilo, não quero envergonhar teu nome, e governando Deus, E eu falei assim, Deus, esse mês, como é que eu faço? E aí o Espírito Santo falou no meu coração, você precisa da ajuda de Deus esse mês? Tá difícil. Eu falei assim, eu falei assim, tá difícil esse mês, Eu falei assim, Senhor, esse mês tá difícil. Aí o Espírito Santo falou assim, você vai precisar mais da ajuda de Deus esse mês do que os outros. Sim ou não? Aí Deus falou assim, você vai deixar Deus na mão justo nessa hora? Não é justamente agora, quando a coisa está difícil, não é para você confiar mais em Deus para ter o socorro dele? Mas muitas vezes na hora que a coisa fica difícil, primeiro que a gente tira é dele. Quer dizer, a confiança está em Deus mesmo? É forte, não é? Poxa, isso aqui mexeu comigo. Deus falou comigo isso ontem, falei, Jesus, desde quinta-feira eu tenho muito nessa palavra, mas como isso é forte. A oferta, o povo sempre ia adiante. Deus falou para Moisés, você quer ter certeza que isso aqui vai ser tudo? Faz uma oferta. Você vai estabelecer um pacto, uma aliança.
A oferta que Abraão fez mantém Israel até hoje. Ninguém toca. Ninguém. Por causa, Deus falou para Abraão: faz essa oferta e eu vou assinar. Vai ser um contrato entre nós dois. Ninguém vai conseguir tirar Israel dessa terra. Tentaram matar, tentaram não sei o quê. Deus estabeleceu e está lá. É forte, não é? A gente precisa entender. A nossa oferta, ela chega antes. Ela vai na frente. Né? Estava comentando, militando essa semana em Jesus, né? Pela quinta-feira, eu falei para o povo, fazer uma oferta para o seu futuro. Senhor, essa oferta, Senhor, porque a oferta vai antes. Você vê que o povo não podia entrar no Santo dos Santos, mas a oferta deles estava lá dentro, através da arca. Quando você serve a Deus, você vê que a oferta nunca, na verdade, se a gente analisar, a oferta é para Deus? Na verdade, não. A gente faz a oferta para Deus. Mas a oferta é para Deus? No fundo não é. Ela vai, Deus recebe a oferta, né? A intenção. Mas Deus precisa da oferta? A oferta é para Deus? Não, a oferta é para nós. A arca não era para Deus. Deus estava no céu tranquilo. Quem precisava da arca era o povo. Com a oferta que eles fizeram, Deus preparou uma arca, né? Mandou preparar uma arca, onde Deus diz: eu vou estar com vocês. Através da oferta de vocês, eu vou estar com vocês. É forte isso. Né? É um exemplo hoje. Quer ver? O que Deus diz? Roubará o homem de Deus, tu tiver voz me roubar. No que te roubamos? Não diz na oferta. Trazei o dízimo, oferta na minha casa, para que haja também na minha casa. Depois fazer prova de mim, se eu não te abrir o céu, não te abençoar com bem, você me diga. Em outras palavras, a oferta, o dízimo, a oferta, é para que haja cuidado da casa do Senhor. Né? Onde Deus vai salvar, onde Deus vai curar, quer dizer, como seria a nossa fé se nós não tivéssemos as igrejas? Você já pode pensar? Por mais que a gente ore em casa, mesmo que você ore em casa, leia a Bíblia, não é a mesma coisa. Quando a gente deixa de ir na casa, não é a mesma coisa. Pode fazer teste, eu fiz. Eu nunca me afastei totalmente. Graças a Deus, nunca, e nem quero. Eu sempre tive essa certeza no meu coração. Mas eu percebo assim, quando eu paro, quando eu já não tenho mais aquela vontade. Às vezes a gente vem até na igreja, mas quando eu não tenho mais aquela vontade de ir na igreja. Como Davi não deixou de ir na igreja, mas ele perdeu a alegria de ir. E eu percebo que quando eu começo a fazer as coisas para Deus sem vontade, quando eu começo, às vezes, até a oferta, eu faço a oferta, mas não tem mais aquela alegria de fazer, eu começo a perceber que dentro de mim começa a faltar algo. A minha fé começa a diminuir. A minha alegria, as coisas, eu começo a confiar mais na força do braço. Jeremias 17:5, quer ver? Jeremias 17:5, olha o que diz. Forte, isso aqui é muito forte. Assim diz o Senhor: maldito o homem, confia no homem, pouco mais. Faz da sua carne mortal o seu braço, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Quer ver? O que é isso aqui, eu confio na força do meu braço. Não, eu sei, eu vou trabalhar, vou fazer hora extra, eu vou fazer tudo e eu vou prosperar. E aparta o seu coração do Senhor. Maldito. Porque isso aqui é consequência. Se eu não estou crendo em Deus, eu vou confiar na força do meu braço. Ponto. Quando eu estou confiando em Deus, eu sei que Deus vai me prosperar, sei que Deus vai dar vitória, Deus vai na frente, vai funcionar, eu sou fiel, Deus vai me honrar, a porta vai se abrir, Deus vai dar vitória, porque eu confio em quem? Quando o inverso acontece, a gente aparta o coração do Senhor. Eu vou trabalhar, fazer hora extra, eu não sei o que, eu vou pegar segundo trabalho, terceiro trabalho, eu vou trabalhar sábado, domingo. Por quê? Porque eu já estou confiando aonde? Na força do braço. E o meu coração já se afastou do Senhor. O que a Bíblia diz? Maldito. É maldito. A Bíblia diz: será pura perda. Se o Senhor, em vão trabalha os que querem edificar, se o Senhor não edificar. Em vão. O que é em vão? Você trabalha, no final não tem nada. Não, pastor, mas tem gente que trabalha e tem, mesmo que tenha, mas não aproveita. Eclesiastes diz que um grande mal há debaixo da terra. O Salomão disse: eu vi um grande mal na terra, que o homem recebeu poder, prosperidade, mas não recebeu o dom para aproveitar. Tem prosperidade, mas não aproveita. Tem dinheiro, mas não vive. Quanta gente que nós conhecemos, gente que tem dinheiro e está lá tudo arrebentado. Eu conheci uma senhora, nunca esqueci do testemunho dela, que eu fui vender feijão para ela. E ela falou isso para mim, ela disse: o Ernesto é o obreiro, Mas eu peguei para ela, estava vendo feijão, e ela disse: olha, quando eu era novo, nós não tínhamos nada para comer. E eu e o meu marido fizemos um acordo, e falamos assim: vamos trabalhar que nem cavalo, mas nós vamos ter prosperidade, vamos ter riqueza. E ela disse: pastor, eu falei para ele: eu comecei a trabalhar, e fui, e trabalhamos, e conquistamos. E ela diz: hoje eu tenho dinheiro. Hoje eu tenho. Eu posso comer qualquer coisa. Eu posso ir lá comprar um carro zero, que eu tenho dinheiro. Só que eu não posso dirigir, porque eu desmaio.
Eu não posso comer qualquer coisa que eu como faz mal. Eu não posso sair na rua sozinho porque me dá um negócio, eu caio no chão. Tem, mas não aproveita. Não tem coisa melhor do que você viver com Jesus. Porque Deus te dá a prosperidade, mas te dá o dom para aproveitar ela. É isso que a gente precisa entender. Há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Nos últimos dias, eu amo essa palavra. A diferença não está quem está na igreja e quem não está. A diferença é quem serve e quem não serve. Olha lá. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não. A diferença é essa. Entre quem serve e quem não serve. Não é quem está na igreja e quem não está. É quem serve e quem não serve. Por isso que Jesus disse, se alguém está em mim, mas não tem fruto, ele joga fora. Porque não serve. Se não tem fruto, não ganha uma alma, não tem não sei o quê, né? É egoísta. Não tem lugar para o egoísta no céu. Pastor, mas por que não? Porque vai trazer problema. Uma pessoa egoísta, né? Já pensou? Uma pessoa avarenta entrar no céu. Ia dar dor de coluna. Sabia que qualquer pessoa avarenta que entra no céu dá dor de coluna? Por quê? Porque o céu é feito de ouro. Imagine um avarento pegando ouro nas costas. Ele vai pegar o saco de ouro, vai acabar com as ruas de ouro. Vai pegar a picareta, vai fazer buraco lá no céu, tentando levar o ouro para casa. Eita glória! Não dá, pessoal, não tem como. Ou a gente se converte, né? O ouro vai ser nossas ruas. Você vai pisar no ouro lá no céu. Você não vai, pastor, eu vou ter ouro lá. Não, você vai andar no ouro, você vai pisar no ouro. O ouro é tão bom lá no céu, tem tanto ouro no céu que você vai pisar nele. Você vai caminhar em rua de ouro. Nem pó não tem lá no céu. Se tiver, vai ser de ouro. Eita maravilha! É gostoso andar com Jesus, só que a gente precisa entender que há uma aliança. O que é aliança? Compromisso. Eu tenho um compromisso com o meu Jesus. Mas o meu Jesus também tem um compromisso comigo. Deus é fiel a mim, amém? Mas eu também sou fiel a Ele. Eu tenho um compromisso, você tem? A gente tem que falar sério com isso. Porque a gente está vendo hoje um evangelho cada vez mais assim. Não, Deus é bom, no final salva todo mundo. O próprio Jesus disse, o meu sangue é o sangue da nova aliança. Existe um novo compromisso. Tem que ser firmado com Deus. Aquele que não é comigo é contra mim. Olha como é forte isso aqui. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Não tem meu termo, não. Não, pastor, eu não faço, mas também não sou contra. Não, quem não faz já está contra. Já está contra lá. Ó. Quem comigo não ajunta, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou a gente está cooperando com o reino, ou já estamos espalhando. Acabou. Ou você está pregando o evangelho. Pastor, o que é evangelho? A boa notícia. Qual que é a boa notícia? Jesus é bom, Ele morreu por mim, eu tenho uma aliança com Ele, Ele veio me curar, me libertar, me abençoar, me preparar para eu poder servir a Ele. Ele nos abençoa para nós poder servir a Ele. Ele nos dá as condições para nós honrarmos a Ele. Quando a gente consegue entender isso, ninguém segura a gente. Ninguém. Assim como Israel, pode se levantar a nação que for. Pastor, mas se a China for com todo o poder contra Israel, vão perder. A China é grande, é poderosa. Eles têm armamento, você não pode nem imaginar o que tem lá dentro. Ninguém consegue entrar na China. O único país que ninguém consegue, não, dois na verdade que tem, né? São mais fechados. Mas ninguém entra lá dentro. Por exemplo, o Brasil tem 212 mil milhões de habitantes. A China tem 1,4 milhão. Imagina como essa estreia é grande. Mas só se conhece uma pequena parte, o resto é tudo escondido. Ninguém pode entrar, não tem rede social, não pode tirar foto, não pode tirar. Tudo fechado, ninguém entra lá. O que tem lá dentro? E você pode imaginar o que tem de armamento que eles estão fazendo, os drones e não sei o quê. Quando estourar uma guerra, a Bíblia diz que se Deus não se manifestasse, não abreviasse o tempo, nenhuma carne se salvaria. China está se preparando para acabar, para lutar contra Deus, sabia disso? Está lá desse jeito. A Bíblia diz que vai vir um grande dragão vermelho, vai vir avançando sobre o mar. Aí de repente Deus pega a espadinha e corta a lagartixa em pedaços. Vai vir, pessoal, a guerra vai vir. Só que a guerra vai vir, só que do nosso lado está o general de guerra. Você não tem que se preocupar, pastor, como é que vai ser? Estou nem aí. O meu general é Cristo. Quem está do meu lado é Jesus. Ele nunca perdeu uma batalha, terá uma guerra. Agora nós temos que entender que nós somos realmente o povo de Deus. Não podemos viver sem compromisso. Não, pastor, se der... também lembrando que Deus falou assim, do sábado, né? Deus fez 6 dias, ele trabalhou, no sétimo descansou. E Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Ele falou assim, olha, um dia por semana vocês não vão trabalhar. Eu trabalhei 6 dias e pastor. Trabalhei 6, fiz tudo que tinha que fazer em 6 dias. E no sétimo Deus descansou. Em 6 dias você faz tudo que tem que fazer. Mas um dia tem que ser para Jesus. Não negocie isso. Não, pastor, se eu não trabalhar domingo... eu tenho que buscar Jesus.
né? Não estou dizendo você, pastor, tem que ser domingo. Eu digo assim, ó, no meu caso, eu sempre coloquei prioridade. Eu ia arrumar um serviço, me ofereciam alguma coisa, a primeira coisa eu perguntava, naquela cidade tem igreja? A igreja é possível, uma igreja boa? Tem? Tem lá? Tem. Né? O trabalho não vai me atrapalhar de ir na igreja? Não. Então, tá legal. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, tem um trabalho assim, assim, assim. É um trabalho legal. Eu não vejo nada errado. Não me atrapalhe de servir o Senhor, não me dê, não precisa trabalhar domingos, eu não me afasto do Senhor. Mas, ainda assim, se o senhor tiver alguma coisa, eu desisto. Mas senão, eu luto. Agora, se ele tivesse, tem que trabalhar domingo, eu falei, esquece. Mas vai ganhar bastante, tô nem aí. Ganho bastante com Jesus. Eu ganho bastante com Jesus. Eu ganho tanto com Jesus que, quando chega na eternidade, você vai andar nas ruas de ouro. Eu falei, eita maravilha, oh glória. Enquanto tem gente dançando no fogo, nós vamos estar dançando no ouro. Enquanto tem gente chorando, gritando e rangendo dentro no inferno, nós vamos estar louvando e glorificando, exaltando, jubilando de alegria no céu. Vale a pena o preço. Agora presta atenção, a nossa oferta vem adiante de nós. Mas se acerte com Deus. Fale sério com Deus, vai vir um tempo bom para nós, está vindo um tempo bom, vai vir, se prepara, nós estamos entrando num novo tempo, vai vir um tempo de prosperidade, vai um tempo de avivamento, mas eu não quero só ver gente prosperando, não, eu quero ver gente prosperando e patrocinando a obra, eu quero que o reino de Deus cresça, de nada adianta nós termos um tanto se nós não tivermos nada plantado. Marcos 10, 29, diz assim, tornou Jesus, em verdade, eu digo que ninguém há que tenha deixado. Fala assim, tenha deixado. Tem que deixar. A diferença é deixar. Ganhar, você ganha de Deus, mas tem que deixar por Ele também. Que tenha deixado, casas, irmãos, irmãs, mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor a mim, e por amor ao Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguição, que nessa vida é com perseguição, né? E no mundo por vir, a vida eterna, a recompensa eterna. Aí você vê, Jesus diz a mesma coisa que lá atrás. A mesma coisa. Nós servimos a Jesus, né? Honramos a Ele. E aí ele diz, você vai receber aqui ainda 100 vezes mais. E na vida eterna a recompensa. É o mesmo princípio. A tua oferta vai adiante de você. A tua oferta vai abrir porta a você. A Bíblia diz que o presente que se dá, ele alarga o nosso caminho e nos leva à presença dos grandes. Quem é grande? Deus. A oferta vai te levar à presença dos grandes. Vai te levar para um lugar que você nunca imaginou. Pai, te adoramos. Temos um Deus maravilhoso que não desampara, Senhor. Temos um Deus maravilhoso que pagou um preço por cada um de nós. Pai, estamos aqui para agradecer, para louvar, Senhor. Pai, ninguém é excluído, Pai. Ao contrário, Pai. Nós só saímos, Pai, quando nós não te amamos. Quando nós nos afastamos do teu amor, meu Deus. Quando nós nos afastamos, Pai, do prazer, como diz Davi, Senhor, restitui-me a alegria, o prazer de servir ao Senhor. Não importa a luta que venha, não importa a dificuldade que venha, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para adorar, para louvar, para glorificar. Eu olho para Cristo, autor e consumador da minha fé. Pai, te adoramos em espírito e verdade. Perdoa nossas fraquezas, perdoa nossas falhas, Senhor. Pai, todos falhamos. Como disse, meu Deus, como disse o teu servo, meu Deus, como disse o Elias, eu não sou melhor que meus pais, mas, Senhor, eu tenho um prazer em te servir, eu tenho um prazer em estar em tua casa, eu tenho um prazer, meu Deus, em almas, eu tenho um prazer em ver, meu Deus, a salvação, em ver a tua obra crescer, eu tenho um prazer em ver a glória se manifestar, Jesus, eu tenho um prazer em ver a tua igreja crescer, eu tenho um prazer, meu Deus, de orar pela tua igreja, eu tenho um prazer, meu Deus, de ver a tua obra sendo feita. Deus Santo, vai queimando com o teu fogo santo, vai tirando, Pai, de nós toda tristeza, tudo aquilo, Pai, que nos impede de servir o Senhor. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu invoco o teu santo nome, Pai. Prepara o nosso coração, ensina-nos a fazer a tua vontade, em nome de Jesus, o nosso Senhor. E amém.